aspecto viril de Guerra Junqueiro em vida ou dele após a morte nos poemas do Parnaso de Além-Túmulo. E note-se que os funerais da Santa Sé apareciam precisamente em 1932, juntamente com o Parnaso, numa evidente manobra de reação. O seguir, o Junqueiro retrógrado se utiliza do chavão rostanguista da dor moral. O martírio real é o que retalha a alma, como se a dor moral pudesse justificar a farsa imoral de uma tragédia grega encenada por entidades espirituais para enganar os homens. Ninguém ignora que o sofrimento moral é superior ao físico. Por isso todos compreendem o martírio do palhaço que faz rir a multidão enquanto o coração lhe sangra no peito. Mas ninguém de bom senso pode admitir que uma criatura divina fizesse o contrário do palhaço, exibindo um sofrimento falso para sangrar o coração do público. E a inteligência lúcida de Guerra Junqueiro não percebeu esse contrassenso nem encontrou maneira mais lógica de sair da enrascada. Teve mesmo de servir-se da surrada e absurda explicação de Rostand, sempre repetida pelos que o admitem. Como se isso não bastasse, vemos o velho Junqueiro arcado ao peso fatal dos anos, como se ainda estivesse na carne perecível, endossar a mais tola de todas as teses rostanguistas. Se o Cristo foi humano, que é da virgindade daquela que recebe, ainda imaculada, o Verbo que ilumina. O tabu da virgindade física misturada a um resíduo mitológico é aprovado ingenuamente pelo poeta de A Velhice do Padre Eterno. Esse velho esclerótico fala da Imaculada como se estivesse num convento da Idade Média. E como se isso não bastasse, esquecido do magnífico prefácio ao Simples, em que definiu em vida espiriticamente os princípios lógicos da sua fé, acrescenta: nós vemos em Jesus o sobrenatural. A esses golpes de oratória sacra o poeta junta a seguir algumas estrofes contra a Igreja, o Cristo de barro e de madeira talhado ainda à moda antiga. E vem então a contradição flagrante do apelo: livres pensadores, uni-vos, batalhai, cumpri vosso dever. Que livres pensadores serão esses que carregam a pesada canga dos dogmas mais absurdos? O velhote parece desmiolado. Perdeu todo o senso que o caracterizava. E grita como um alucinado. Pois do céu é que baixa esta revelação. Mas que revelação! A de um Jesus etéreo a engambelar os homens com seu corpo falso e seu fingido martírio. É isso que Guerra Junqueiro aceita e defende em nome da nova era. Forma e conteúdo revelam nesses versos a mistificação herética que os evangelistas e os apóstolos condenaram. Na forma temos a imperícia poética dos mistificadores. No conteúdo as contradições e os resíduos do passado mitológico da humanidade. Nada disso pertence ao pensamento esclarecido de Guerra Junqueiro. A médium América Delgado, como Madame Colignon, ambas criaturas espiritualmente evoluídas mas ingênuas, foram colhidas na rede traiçoeira das trevas. Guerra Junqueiro denuncia, no soneto transmitido por Jorge Ritzeni, a falta de elisão nos alexandrinos e o pé quebrado. São versos mancos e imperfeitos que ele jamais faria. Segundo a regra poética, o alexandrino é um verso de 12 sílabas que se compõe de 2 versos de 6 sílabas. Esses 2 versos se fundem obrigatoriamente no meio pela elisão da sílaba final de um com a sílaba inicial do outro. Sem isso não temos alexandrino, mas apenas um arremedo. Nesse trecho de 119 versos temos nada menos de 20 sem elisão. E versos forçados, de mau gosto, como este. Compreendamos nós Cristo, essência imaculada. Ou como este, o produto que é bem fácil de explorar. Mas vamos ao texto completo que o reformador publicou numa página inteira, para que o leitor veja o que se pode chamar um pasticho do além, feito pelos espíritos mistificadores, pois é evidente que a médium América Delgado jamais cometeria esse crime. Corpo de Jesus. Guerra Junqueiro. De fluidos é formado? É feito de matéria? Matéria sublimada, ou simplesmente argila? Um corpo como os mais, sujeito a vil miséria? Fluido que nenhum mal polui ou aniquila? Há tanta confusão, ó, meu Jesus amado, em torno deste assunto. E diz o mundo inteiro, seu corpo, como os mais, também era formado do barro de que é feito o humano formigueiro. Alguns, já procurando investigar,
vaidosos, prometendo saber nas altas ascensões, por uma vez rasgar os véus tão misteriosos do bisturi das autoconsiderações. Por isso, é bom dizer, já tem havido atritos entre os irmãos que buscam verdadeira luz e querem esvoaçar além dos infinitos para saber de que era o corpo de Jesus. Alguns doutores que a ciência já perscrutam, que julgam separar o joio do bom grão, escravos do envoltório, invictos exultam e dão nesta resposta a sua conclusão. Se o Cristo não possui um corpo perecível, onde o merecimento ao seu martírio insano, na leve fluidez a alma é insensível ao sofrimento que depura o ser humano. Doutores, um momento, a vossa crença é pura. Abandonais a letra e procurais a luz, pois escutado a lei a voz firme e segura, fitemos o clarão do astro a olhos nus. Onde se encerra a vida, na alma, no envoltório. Quem vibra, quem palpita, o corpo ou o clarão? Se formos procurar em algum laboratório, dos problemas de Deus haver a solução. Havemos de encontrar a esterilidade da pobre sapiência, inerme sem valor, do acume da qual a triste humanidade às vezes nem contempla os astros do fulgor. O martírio real é o que retalha a alma, a ponta de um aleve, o fel da ingratidão. Aquele que suporta, sem revolta, em calma, o espicaçar da crua dilaceração é um herói. As feridas que lá, intimamente brotam como vulcões incendiando o ser, grilhões que prendem, ferem simultaneamente, esfacelam a alma para engrandecer. Se o Cristo foi humano, que é da virgindade daquela que recebe, ainda imaculada, o Verbo que ilumina toda a humanidade, fazendo-a palmilhar a verdadeira estrada. Jesus não foi jamais involucrado em lama, essência divinal, que lá do alto vem os seres envolver na luz da mesma chama a fim de orientá-los para o vil do bem. Compreendamos nós Cristo, essência imaculada. Nós vemos em Jesus o sobrenatural, enviado por Deus à terra enodoada, para dele expulsar os estriões do mal. E quem mais se revolta e freme, e se enraivece, com essa teoria extremamente alvar, a legião que sabe compreender na prece o produto que é bem fácil de explorar. Por isso, é natural que forje a Santa Igreja um Cristo de madeira, um bom Jesus de mola, que sobre o altar mores torce-se, flameja, e manda ministrar o catecismo à escola. Esse Jesus talhado ainda é moda antiga, com o azorrague pronto a castigar o mal, devemos-lhe expulsar lá de onde ele se abriga. Vamos despedaçar o entrujão de pau, que tem ludibriado as multidões pacatas, que acham natural um Deus pedir esmola em vez de a dar. E vão, solícitas, incautas, atrás dos estriões de solidel e estola. Vamos libertar as trêfegas crianças, que os monstros já procuram conduzir. Deus, dá-nos na inspiração as invencíveis lanças que façam baquear o trono aos fariseus. Dá-nos na inspiração as armaduras de aço, que possam resistir às duras estocadas, sem que nenhum de nós se prostre de cansaço ou se deixe abater no limo das estradas. Os lobos se enfurecem, tentam reaver aquilo que perderam. Livres pensadores, uni-vos. Batalhai. Cumpri vosso dever. Manietade todo a leva de impostores. Seja o vosso protesto a sólida muralha contra a qual se debatem ondas de maldade em vão, porque uma força estranha vos emala e vos manda lutar em prol da humanidade. Uni-vos. Libertai o coração da infância, chamai as criancinhas ao porvir, à luz. Bradai que, é todo essência divinal, Jesus. Ide arrebatar o manto aos cabotinos que ensaiam contra vós a última investida, prendendo ao catecismo os seres pequeninos, alvoradas de amor na escuridão da vida. Ide lhes dizer, estais arreda e à solta. Intentais novamente acorrentar a luz. Vede, a ideia livre é hoje, onda revolta, para a qual vem de Deus a inspiração a flux. Não temos medo, não, das vossas investidas, já fomos tal sois vós, obstinados e maus e vemos através das nossas próprias vidas nossa alma vacilar na podridão, no caos. Temos o nosso ser imune iluminado e não podeis transpor das trevas do passado para a era de luz que a humanidade anseia. Ora, do pensamento a lúcida cadeia vos prende e agrilhoa, resistis em vão,
pois do céu é que baixa esta revelação. O vosso Cristo é barro, é vosso Cristo argila. E, sendo para nós, essência, luz, cintila, para vós se reduz apenas a um montão de trapos, destinados à exploração. Mas o absurdo que ainda vem da lei antiga havemos de o arrancar, e bem, pela raiz. Jesus por sobre nós estende a mão amiga, Jesus segue conosco a mesma diretriz. A piedade do poeta. As razões que demos acima, para explicar o silêncio do poeta, devemos acrescentar agora sua piedade. Porque ele nos revela no soneto explicativo que transmitiu a Ritsini, diante da exumação desse trecho pela revista da FEB. Denunciar o pasticho seria expor a médium uma crítica irreverente e feri-la moralmente. Guerra Junqueiro silenciou. Mas agora, que ela já não se encontra mais em foco, o esclarecimento se torna possível. Veja-se a forma piedosa pela qual o poeta explica o velho caso, na precisão silogística de um soneto alexandrino, acabando por um pedido de perdão ao leitor. Funerais da Santa Sé, uma explicação. Espírito, Guerra Junqueiro Médium, Jorge Ritsini. Há tempos me invocou no norte do Brasil um médium escrevente a Deus tão devotado, que sua aura possuía a bela cor do anil e tudo em torno dele esplendia azulado. Quem era esse prodígio? Uma alma varonil em corpo feminino, a América Delgado, médium com quem eu fiz de janeiro abriu um livro endereçado ao Papa e ao Bispado. Essa obra, porém, traiu o figurino, mostra-me às vezes mudo e o verso alexandrino não contém elisão ou traz quebrado o pé. O filtro era imperfeito. E até meu pensamento sofreu deformações ou carregou o vento. Perdoa-me, leitor, os funerais da Sé. Rebate piedoso. Dada a explicação de maneira clara, sintética, serena, o poeta rebate a manobra das trevas com a veemência que o caracteriza, mas ainda de forma piedosa. Não acusa Holstein, limitando-se a denunciar a sua fraqueza. Reconhece nele uma vítima das trevas. Mas ao referir-se à obra, volta à sua antiga rudeza e efumina sem piedade. Castiga o erro, mas não o pecador, que já pagou demais pelo seu orgulho. Pobre Holstein, pobre Alequim vitimado pelas próprias ilusões. O poema recebido por Ritsini é coerente na forma e no conteúdo. Quem estiver habituado à leitura de Guerra Junqueiro sentirá nesse poema o estilo e o pensamento do poeta. E sentirá principalmente a sua coerência. Não há contradições nesses versos. O que se percebe um cuidado especial para não exagerar nos tropos, para manter o equilíbrio poético e atingir o objetivo do esclarecimento. Os versos da quadra final são um apelo comovente aos que aceitaram a manobra das trevas para que voltem ao bom senso e peçam perdão a Deus, a Jesus e a sua divina mãe pelo mau conceito que aceitaram e propagaram. Sente-se também, ao longo do poema, uma espécie de constrangimento do poeta, que preferia continuar em silêncio. O assunto não lhe agrada. Mas o seu amor à verdade obriga a voltar aos homens e dizer-lhes que a verdade foi traída em seu nome, sem que ele pudesse esclarecer o caso, em virtude das criaturas boas que não desejava ofender. Vamos ao rebate piedoso que as trevas provocaram. Os 4 Evangelhos. Poema de Guerra Junqueiro recebido pelo médium Jorge Ritsini. No século passado existia na França um célebre jurista às leis tanto leal, que ao ver a mendigar na praça uma criança mostrava-lhe, depressa, o Código Penal. Na corte imperial era ele temido, temiam-no, até mesmo os grandes magistrados. E o mestre do direito impôs o seu partido e, por fim, comandou a ordem dos advogados. Mais realista que o rei, Jean-Baptiste Holstein pedia aos tribunais impiedade aos réus, a lei de talião para os crimes de sangue, e invocava Moisés e a justiça dos céus. Certo dia, porém, uma antiga cliente, senhora piedosa feita à caridade, deu-lhe de Allan Kardec o livro mais recente, um livro que mostrava a divina verdade. Essa obra continha um celeste tufão nas páginas de luz, em seus puros conceitos, e varreu de Holstein o fel do coração. E varreu-lhe da mente os velhos preconceitos. E, nessa mesma noite o pálido doutor leu-a mais uma vez em fundas reflexões, e dizia,
baixinho, esta obra é um primor. Explica as leis de Deus e explica as provações. E o arguto jurista em sua residência depressa organizou da fina sociedade um grupo de fiéis, mas sem experiência, a fim de comprovar dos livros a verdade. A médium colignou então a luz das velas em transe e revelou a vesga comitiva: a partir de hoje sois de Cristo as sentinelas. Quem vos fala é Moisés. Minha luz é ostensiva. Por ordem de Jesus iremos restaurar o Santo Evangelho, as verdades de Deus. Holstein, filho meu, ireis colaborar com a Lucas e João, com Marcos e Mateus. Vós sois uma alma nobre e conheceis culturas a ponto de pairar acima dos juristas. Prometo que amanhã com as novas escrituras. Nesta casa hão de estar os 4 evangelistas. Não procureis jamais uma outra sensitiva. Madame Colignon reflete a nossa luz, no céu foi preparada, é humilde e ativa, capaz de receber até mesmo Jesus. Trabalhai, trabalhai, que os tempos são chegados. Que este grupo obedeça ao preposto Holstein. E defendei o novo evangelho, soldados. E se preciso for até mesmo com sangue. Já percebe o leitor a mistificação que Holstein não viu pela sua vaidade. Preposto de Moisés. E com decoração. E gargalhava o umbral daquela ingenuidade. E em volta de Holstein as almas ateístas que andavam a escrever as novas escrituras, um papai cardeais, ao todo 10 sofistas, com aplausos febris de esquálidas figuras. No entanto, quando vinha o sol pela manhã espiar de mansinho este pobre Alequim, ainda estava ele a ler sentado em um divã as mensagens do além sem notar o estopim. Brutal fascinação que não acabou cedo. Emagreceu Holstein, a clientela, a Deus. Que importa? Tinha em mãos do Evangelho o segredo, e o mundo chamaria um profeta de Deus. E a fraudulenta obra em grossos, vários tomos, enfim mostrou Jesus e arrepiou Paris. Nela o Cristo era igual a um desses gordos momos que ao povo fazem rir ao pé de um chafariz. Cristo de picadeiro. Um Cristo teatral. Vivera, sim, na terra, e não veio em carne e osso. Seu corpo era etéreo, ensino denso umbral, por isso, diz Holstein, arriscava o pescoço. Era a revelação do crístico segredo que Jesus, o malandro, ocultara aos patrícios. Para ele a coroa era mero brinquedo. Para ele era a cruz um dos bons exercícios. Esse alegre fantasma, esse artista do espaço representou na terra a mais infame farsa. No entanto, o livro diz, se não houve fracasso, é que se deve muito a Maria, a comparsa. A sua atuação superava a Berinhade. Sabia ser suave e tinha olhar profundo. Ao ver Cristo na cruz até faltou-lhe o ar. Comoveu a plateia e fez chorar o mundo. E esse livro indigno, excremento do umbral, encontrou no Brasil ferozes defensores. Eu explico a razão dessa obra, afinal, eles foram no além os vis expedidores. Ó almas, escutai. Esquecei o passado. Libertai-vos do jugo e contemplai a luz, e humildes implorai perdão ao Pai amado, o perdão a Maria e o perdão a Jesus. São Paulo, 1972. Parte 2. Júlio Abreu Filho. Ao Dr. Manuel Paula Cerdeira. Em agradecimento por seu conselho e por seu exemplo. Convertei-vos a mim, filhos apóstatas, diz o Senhor. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e com a doutrina. Jeremias, 3, 14 e 15. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, 1, 16, 20 e 21. Advertência. Pareceu-nos que os artigos publicados em Aurora, no correr do ano passado, deveriam escapar ao destino que, em geral, tem aquilo que se escreve em periódicos e jornais, a vida efêmera. E por quê? Apenas por isto, o esclarecimento levado aos espíritos de fala portuguesa,
apresentando o verdadeiro sentido do holsteinguismo, levá-los à recusa da falsificação, e essa cessaria, quando mais não fosse, pela falta de fregueses. A recusa de obras adulteradas ou conducentes a uma deformação doutrinária seria uma campanha de não cooperação no erro, uma resistência passiva, uma greve serena, de braços cruzados. Reunindo aqueles artigos em volume, visamos apenas oferecer aos nossos confrades um conhecimento exato do problema, porque os espíritas devem ter consciência de seus atos e, assim, não podem cooperar na deformação dos evangelhos. 1. Erros doutrinários. O sentido do holsteinguismo. A editora da FEB, Federação Espírita Brasileira, acaba de lançar mais um livro de defesa do holsteinguismo, de autoria do Sr. Ismael Gomes Braga, intitulado Erros Doutrinários e constituído, ao que nos parece, de uma série de erros doutrinários. Tem o autor magníficas qualidades de escritor, posto abuso do cientificismo e de certas expressões, como em relação à voz a gênero e palavra cunhada. A propósito, convém lembrar que se há uma casa da moeda, onde só acunham legítimos valores, lugares existem onde a cunhagem é suspeita. Como quer que seja, talvez para contornar as naturais dificuldades de quem assume a tarefa ingrata de defender uma tese indefensável, como é o holsteinguismo, comete alguns abusos, que reputamos falta de consideração para com o público, principalmente um público que, por força de sua orientação filosófica, se deve aplicar na busca da verdade. O primeiro abuso é a exibição de conhecimentos de biologia, que nenhuma ligação tem com o tema em estudo. Na verdade, para sustentar que Jesus Cristo não foi homem, mas um agênere, isto é, um ser não gerado conforme as leis normais nas etapas mais altas da escala zoológica, aquele extenso alinhamento dá nomes arrevesados do início da série animal e sua maneira de procriação, para os mesmos comparar Jesus Cristo, é tão deselegante e pouco sensato, do ponto de vista científico, que só teríamos o direito de o esperar de um desses mocinhos que estão fazendo curso de colégio ou a secção de ciências em faculdades de filosofia. Nunca em diretores da Casa da Avenida Passo usam seus autorizados representantes por tal processo só alcança o seguinte, que os espíritas de cultura lamentem e se sintam humilhados, que os faltos de cultura vão passando adiante, confiados, argumentos que diminuem o conceito em que deve ser tida a doutrina espírita, que os adversários façam um péssimo juízo de uma doutrina cujos maiorais se apresentam à luta tão mal aparelhados. O segundo abuso de é a marcada preferência por edições recentes da Bíblia, preparadas pela Igreja Católica. Quem aborda temas científicos procura as fontes insuspeitas, apoia-se em autores que, por sua grande autoridade ou por sua vetustez, sejam justamente respeitados. Ao fazer sua obra, Allan Kardec apoiou-se, quanto à parte moral e bíblica, na versão de Sacy, que tem o apoio da catolicidade de fala francesa. Por que não nos referirmos a ela? E se esta nos falta, ou desejamos reforçar a convicção, por que não recorrer, por exemplo, à notável Bíblia inglesa revista em 1611, mais conhecida como a King James Version e que se mantém inalterável, até mesmo quanto à mutação gráfica sofrida pela língua inglesa. E as versões italianas de Diodati e de Luzi, aquele vindo do último quartel do século XVI e com o título de professor de teologia na Universidade de Calvino, em Genebra, e este tendo por si toda a imensa e, por todos os títulos, respeitável tradição dos valdenses. E por que não seguir, mesmo, as versões em língua portuguesa? A de João Ferreira de Almeida tem a preferência das várias denominações protestantes, a de Antônio Pereira de Figueiredo, usada por protestantes e católicos, tem como única diferença que os primeiros excluem 7 livros, considerados não canônicos. Mas não. O Sr. Gomes Braga se faz de muito moderno, despreza os arcaísmos e volta suas preferências para 2 versões brasileiras recentíssimas, a de Humberto Roden e a de Frei João José Pereira de Castro, o FME. Notável, para a Bíblia em Esperanto. Será possível que
Ignore que os padres católicos andam preparando bíblias, alterando profundamente os textos, trocando palavras e até ideias e conceitos, e laqueando a boa-fé dos crentes e criando bases para o apoio dos dogmas da Santa Madre Igreja, principalmente o da Santíssima Trindade e o da Concepção Imaculada. Ainda não tivemos oportunidade de examinar a citada versão de Frei João. Quanto a do Sr. Humberto Rodin, um dos padres mais cultos que temos conhecido, trata-se apenas do Novo Testamento notavelmente alterado. Nós a possuímos. Quem está familiarizado com estes assuntos sabe que atualmente há duas correntes, duas tendências muito marcadas na Igreja Católica. Disso deram exemplo, nos últimos tempos, entre outras ordens regulares, os dominicanos. Quem não conhece as conferências do Pi. Do Catilon em Buenos Aires, no Rio e em São Paulo. Rodin era outro exemplo. Seus livros indicam não só que aspirava, como pressentia e se preparava para uma transformação que arejasse e saneasse a fé católica. Mas seu espírito era demasiadamente grande para caber nas estreitezas dos dogmas. Afastou-se da igreja sem a hostilizar, até porque sabe o perigo que corre um ex-padre de sua cultura e de sua estirpe. Para se fazer uma ideia da sem cerimônia a que chegaram os padres católicos, vai aqui um exemplo, entre muitos que poderemos aduzir. O Pi. Matos Soares, português, preparou uma versão da Bíblia, publicada em 4 volumes, em 1946, no Porto, pela Tipografia Porto Médico Limitada. Também a temos em nossa coleção. Traz uma carta laudatória do então secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pacelli, hoje Sua Santidade o Papa Pio XII. Pois no Evangelho de João, 8:25, que diz, segundo a versão de Almeida. Disseram-lhe pois, quem és tu? Jesus lhes disse. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. A redação do Pi. Matos Soares é: Eu sou Deus, o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. Via de regra fazemos as citações com estrita fidelidade gráfica aos textos. Assim, normandos, parênteses e outros sinais acham-se nos textos citados. Há uma passagem em João, na qual Jesus Cristo fala de si mesmo na primeira pessoa e se diz homem. Pois as recentes Bíblias católicas estão preparadas de tal jeito que o vocábulo homem foi eliminado. Considerado isoladamente, o sentido será o mesmo. Mas como chega a servir a certos objetivos? É claro que os exemplos servem ao dogma da Santíssima Trindade. E os rostinguistas navegam nessas águas suspeitas porque a adulteração lhes convém, em apoio à teoria do corpo fluídico de Jesus. Então o caso da Bíblia em Esperanto é, como se costuma dizer agora, de amargar. Que valor probante pode ter uma Bíblia traduzida numa língua artificial? O Sr. Gomes Braga deve saber que há muita gente que, mesmo sem ser espírita, conhece bem a Bíblia e acompanha o que dizem e escrevem os espíritas, rostanguistas ou não. O grande livro está muito estudado e é pena que seja muito mal conhecido dos espíritas. Sabem-se-lhe o número de capítulos, de versículos e de palavras, conhecem-se a sua geografia, a sua história, a sua filologia. Sabe-se como chegou até aos nossos dias, através de tremendas vicissitudes, de lutas, de perseguições, de crimes, de abnegação e de heroísmos. Está hoje traduzido em mais de 1 milhar de línguas e dialetos, no todo ou em parte. Tudo isto custou trabalhos penosos e sacrifícios inenarráveis. Haverá, assim de pronto, no mundo esperantista, alguém que reúna cultura, bondade, experiência, argúcia, intuição, isenção de ânimo e assistência espiritual suficientes para lhe conferir autoridade para fazer uma versão verdadeiramente digna da Bíblia. Nossa dúvida apoia-se, principalmente, no emprego abusivo que os rostinguistas andam fazendo do Esperanto, como veremos com mais vagar. Para os legítimos estudiosos do grande livro, sua versão em Esperanto é demasiadamente artificial e sem vida, porque a língua de Zamenhof não tem espírito nem amarras no tempo e no espaço. O terceiro abuso do autor é desprezo pela lógica, por aquilo que seus leitores em geral, e seus opositores em particular,
podem aprender e, principalmente, podem ter aprendido. Lembre-se que todo escritor precisa levar em conta o nível mental do público, que no seu caso particular de escritor espírita e da sua responsabilidade social, além de se comprometer como homem comum, está se comprometendo como espírita e comprometendo a própria doutrina que pretende servir. Tudo isso talvez seja fruto da empolgação de S. pela doutrina de Holstein. O certo é que lhe falta lógica e S. conta muito com a amnésia dos leitores. Mas vamos ao livro. Em 106 páginas do texto, o Sr. Gomes Braga pretende provar muitas coisas, algumas das quais são: 1. Que a missão de Kardec foi notavelmente auxiliada pelo Sr. Holstein, encarregado de organizar o trabalho da fé, dando confirmação às revelações anteriores. 2. Que a obra exclusiva da Sra. Collig não tem hoje caráter de universalidade, porque os espíritos a confirmaram através de 3 médiuns: Zilda Gama, América Delgado e Francisco Cândido Xavier. 3. Que Allan Kardec não combateu a teoria do corpo fluídico de Jesus, apenas a pôs de quarentena, posteriormente, como espírito, a apoia. 4. Que Jesus Cristo não era homem, mas simples agênere. 5. Que a obra de Kardec era destinada aos crentes e a de Holstein às pessoas de cultura. 6. Que as 3 revelações, Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência, e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. A obra de Holstein é uma parte desse conjunto. 7. Que se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus pelo Espiritismo, as 2 revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo não subsistiria. 8. Que está sobejamente confirmada a natureza excepcional do corpo de Jesus, em numerosas comunicações, e com isso consolidada a obra de Kardec, confirmados o cristianismo e o judaísmo. 9. Que negar fé à obra de Holstein é minar o edifício todo, desde Moisés até os nossos dias. 10. Que quem nega que Jesus tenha sido um agênere nega também a codificação kardeciana, não é espírita. Eis o que há de mais importante, então vamos às falas. Aceitamos, e conosco os kardecistas, isto é, os espíritas cristãos, como ponto de partida, as 2 revelações contidas na Bíblia. Apenas não aceitamos qualquer Bíblia preparada. Nesta análise apoiar-nos-emos em versões insuspeitas, que têm prestígio mundial ou, ao menos, dentro do âmbito das próprias línguas. São elas: as versões portuguesas de Almeida, protestante, e de Figueiredo, católica, esta na respeitável Bíblia da Bahia, que traz as notas escritas pelo Cônego de Launay para a versão francesa de Sacy, a mesma que usou Kardec, notas que tiveram aprovação de Monsenhor Cibol, arcebispo de Paris. A primeira edição brasileira, feita em 1863, pelo livreiro B. L. Garnier, do Rio, traz a autorização de Manuel, arcebispo da Bahia e primaz do Brasil. Citaremos a segunda edição, que possuímos, datada de 1881. Em língua francesa citaremos a versão de Louis II, feita de textos originais hebraicos e gregos e publicada em 1910. Nossa cópia é uma reprodução fiel, impressa na Inglaterra em 1939. Em italiano transcreveremos textos da versão de Diodati, conforme uma reedição inglesa de 1946. Em inglês citaremos a Real Letter Edition da Autorisée de King James Version, impressa nos Estados Unidos em 1913. Ocasionalmente, se o Sr. Gomes Braga quiser melhores fontes, citarei os textos gregos, de acordo com a edição que possuímos, de autoria de Brooke Foswinsticott, D.D., e Fenton John Anthony Hort, D.D., publicada em 1947 por T. Macmillan Company, USA. O assunto é de muita gravidade e exige que as fontes estejam acima de qualquer suspeita. A matéria é longa e não se pode conter em 2 ou 3 artigos. Há, pois, que ser apresentada com método. Antes, porém,
de entrarmos na análise dos 10 itens, e a fim de que os possíveis leitores destes artigos bem compreendam que nosso rigor, quanto às fontes bíblicas citadas, não é mero exibicionismo, devemos deixar bem claro que a Biblioteca da Federação Espírita Brasileira deve dispor de magníficos exemplares da Bíblia, dignos do maior acatamento, principalmente no caso vertente, porque publicados fora do ambiente espírita, anteriormente à questão Kardec-Holstein e ao movimento católico de adulteração dos textos. B. Porque de longa data vimos percebendo, nas publicações feitas pela editora da Federação Espírita Brasileira, enorme descaso pelas citações dos textos bíblicos, geralmente mutilados, estropiados e com a referência errada. C. Porque, no caso particular da obra de Holstein, a versão brasileira teve a sem cerimônia de alterar alguns versículos, como teremos oportunidade de ver. Com isso só conseguem atrair a repulsa ou, pelo menos, a suspeita para uma obra de que fazem tão grande praça. D. Porque as edições brasileiras das obras de Allan Kardec andam sendo alteradas e mutiladas, como se pode verificar nos capítulos 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo que, depois de ter tido uma tradução correta, que vinha dos tempos da velha guarda, em lugar de a reverem, se fosse o caso, os diretores da FEB mandaram o Sr. Antônio Lima fazer, em 1931, uma tradução baseada no 48º milheiro da edição francesa, justamente o adulterado e mutilado. Esta fonte das versões brasileiras desde 1932. Por estas razões, e por outras mais, que virão a seu tempo, a questão holsteinguista levanta tremendas suspeitas e deve ser tratada com muito cuidado. Nós não nos inclinamos tanto assim em favor da santidade de propósito de uma corrente que não recebeu uma tarefa específica, uma missão espiritual, mas que se apoderou da direção da chamada Casa de Ismael de maneira tão pouco cristã como aqui relata antigo holsteinguista, companheiro de jornada e diretor daquela casa, o Sr. Leopoldo Cirne, no seu Anticristo, Senhor do mundo, saído dos mesmos prelos da FEB. É a lei do karma. Nos seus zelos doutrinários, o Sr. Gomes Braga cita pedacinhos de Kardec, supostamente em apoio à obra de Holstein. Nós reptamos o autor a exibir aqueles artigos do codificador em cópia fotostática e na íntegra. As despesas correrão por nossa conta, basta que a FEB exiba os originais, que ninguém lhes tira pedaço. Em oposição à sua afirmação gratuita, queremos citar a de um contemporâneo de Holstein e seu admirador. É o Sr. J. Malgras, autor de Les Pionniers du Spiritisme en France, Libraire des Sciences Psychologiques, Rue Saint-Jacques, Paris 1906. Depois de algumas páginas de ensopitado entusiasmo pelo Sr. Holstein, diz ele, a página 39. La théorie du corps fluidique de Jesus a até vivamente combatue para um grand nombre de spirites, Allan Kardec etc. Para as pessoas não afetas à língua francesa, isso quer dizer, a teoria do corpo fluídico de Jesus foi vivamente combatida por grande número de espíritas, à frente dos quais Allan Kardec, etc. Felizmente o Sr. Gomes Braga diz à página 24. Kardec crê no Evangelho e toma por livro sagrado da segunda revelação etc. E logo adiante. Portanto, o Espiritismo codificado por Allan Kardec é cristão, é a revelação iniciada em Moisés, confirmada por Jesus e continuada hoje pelos Espíritos em numerosas obras. E a página 25 diz. As três revelações formam um todo solidário, pois, quem nega parte, está inconscientemente demolindo sua própria casa, etc. É uma felicidade que o próprio Sr. Gomes Braga ajude a nossa argumentação. Com efeito, a página 13, transcreve palavras de Kardec que vêm como se costuma dizer, a talho de foice. Ao lermos estas palavras tão claras, pronunciadas por Jesus, lembramo-nos das que Kardec escreveu em obras póstumas, e palavras de Jesus depois de sua morte, que maior autoridade do que as próprias palavras de Jesus. Quando ele diz, categoricamente, eu sou, ou não sou tal coisa,
Quem tem o direito de desmenti-lo, ainda que seja para colocá-lo mais alto? Quem pode, razoavelmente, pretender, melhor do que ele, conhecer-lhe a natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e tão numerosas, como estas? O leitor preste bem atenção, releia estas citações e agora veja o que diz João, o apóstolo predileto do Mestre, aquele que foi seu confidente, o depositário máximo do seu ensino, aquele que os estudiosos consideram como tendo tido a tarefa de revelar o Cristo e denunciar o Anticristo, aquele que, tendo sido mais jovem do grupo, foi o que teve vida mais longa e foi respeitado até pelos inimigos, aquele que se plantou como uma atalaia da doutrina cristã, deixou-nos o evangelho filosófico e as tremendas profecias do Apocalipse, realizadas umas, em vias de realização, outras. Vejamos João 8:40, versão de Almeida. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abrão não fez isto. Em Figueiredo lê-se. A mim que sou um homem, etc. Em Judati. Voi cercate dixidermi, o homem civil proposta la verità, etc. Na versão inglesa. Tu que mi, amantate atol de utitrut, etc. Mas para os rustanguistas, há mais ainda. Nas epístolas, definindo o anticristo, João é claríssimo. Assim, e João 4:1-13 e 6 lemos, na versão de Almeida. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A versão de Figueiredo é idêntica. Em Judati lemos. Ogni spiritus confessa Jesus Cristo venuto in carne da Dio, e, ogni spiritus non confessa Jesus Cristo venuto in carne, não é da Dio, que lo espírito do Anticristo, etc. Na versão francesa temos. Tot spirit que confesse Jesus Christ venu enchair este de Dio, et tot spirit que ni confesse pas Jesus neste paz de Dio, que este selo de lanteste, etc. Na versão inglesa encontramos. Veri spiritat confessetat Jesus Christis comit fleshis of wood, and veri spiritat confesset notitat Jesus Christis comit fleshis not of wood, antis stat spirit of antichrist, etc. Qual será o rostanguista com autoridade para contrariar aquelas palavras de Kardec e estes textos do Iluminado de Patmos, que tem por si o prestígio universal de 19 séculos? Pois João não parou aí. Numa pequena epístola, de apenas 13 versículos, dirigida a uma senhora para combater heresias, faz a saudação inicial e as recomendações finais, mas num único versículo da boa doutrina. Eila, 2 João 7, em Almeida, porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Em Figueiredo. Porque muitos impostores se têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é impostor e anticristo. Em Judati. Com seu selchesse no entrati nel mondo multi sedutori, e quali non confessano Jesus Cristo ser venuto in carne un tali o sedutor e anticristo. Em segondi. Carplos e sunt entres dans li monde, que ni confessente pointe que Jesus Christ estive no enchair. Se lui que este telefone, que este lhe cedo que teuretiante est. Na versão inglesa. Formando-me de severizar interade into the world, confes notitat Jesus Christis comint flesh. Tis isa de severan antichrist. Eis o que são os rostinguistas, na definição lapidar do grande apóstolo do Cristo.
Bem razão tinha Kardec naquela passagem citada pelo próprio Sr. Gomes Braga. Estamos vendo assim que, no fundo, a questão do holsteinguismo significa falta de evangelho na mente e no coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, há uma parábola dos lavradores maus. No final lemos este trecho. Que lhes fará pois o Senhor da vinha? Irá, e destruirá estes lavradores, e dará outros a vinha. E, ouvindo-lhes isto, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Esta pedra é a doutrina de Jesus Cristo, tal qual legaram os seus discípulos. Tristes perspectivas para os seus falsificadores. 2. Holstein como encarregado da fé. Vamos às teses. A primeira delas é: a missão de Kardec foi notavelmente auxiliada pelo Sr. Holstein, encarregado de organizar os trabalhos da fé, dando confirmação às revelações anteriores. Inicialmente, analisemos o caso Holstein sob um aspecto mais geral, buscando saber se o grande advogado francês foi mesmo um missionário, e missionário da terceira revelação. Conforme os ensinamentos da doutrina espírita, missionário na Terra é o espírito que, na vida de além-túmulo, ou escolheu ou aceitou uma tarefa importante a realizar entre os homens. Pela lógica, de que se não apartam os grandes espíritos que nos trouxeram todo esse vasto acervo de materiais, que permitiram fossem os problemas do espiritismo estudados sob critérios seguros e métodos realmente científicos, um espírito missionário pode triunfar, como pode falir na sua missão, porque, apesar de desfrutar de livre-arbítrio, suas forças entram em jogo com outras forças do meio social, as quais agem como modificadoras de seu impulso inicial, tanto em valor ou grandeza como em direção ao ponto de aplicação, de modo que se constatam por fenômeno de mecânica social. Pode triunfar ou falir em consequência da lei de causa e efeito, isto é, de seus antecedentes intelectuais, espirituais e, sobretudo, morais, cuja ação se haja refletido no passado meio social. Pode ver-se rodeado de dificuldades insuperáveis, inerentes umas a seu próprio modo de ser, outras são de seus amigos e adversários de ambos os planos. Essas dificuldades podem ainda derivar-se da extemporaneidade de sua ação missionária, da sua inabilidade ou da inadequabilidade de seus métodos, ou mesmo da falta de um plano que, como no campo militar, reveste dois aspectos, um tático, outro estratégico. Como quer que seja, a falência denota uma falha do espírito que, com a derrota, deixa a prova para a qual não havia se preparado suficientemente, não tinha sabido cercar-se de companheiros, de auxiliares, de coadjuvantes, encarnados ou desencarnados, para uma tarefa que, via de regra, nunca tem cunho exclusivista e pessoal, jamais é confiada a um indivíduo isolado. É como se procede nos estados maiores, onde se faz trabalho de equipe. Dentro da lógica, sempre guardada por todos os bons espíritos, atendo-nos a relação causa-efeito, o fracasso é sempre sinal de inferioridade, hipertrofia do eu, orgulho e vaidade. Sabe-se pelo ensino dos espíritos que egoísmo e orgulho constituem as duas maiores fontes de males e fracassos. Deu-nos Kardec um belo exemplo de haver operado estas debilidades, recusando terminantemente intitular-se autor ou inventor de uma escola filosófica, de uma doutrina. Honesto como quem mais o foi, não pode ser medido pela craveira daqueles que andam se escorando na adulteração do alheio pensamento para sustentar as próprias ideias. Esta falta se não a cometeu o próprio Holstein e cometeram os espíritos inspiradores de sua obra, cometerão os seus partidários, tanto na França quanto no Brasil. Ora, já o dissemos, não pode estar com a boa causa da verdade quem procura esteá-la na mentira. Assim sendo, podemos aceitar que Holstein tivesse encarnado com uma certa missão, mas é fora de dúvida que faliu porque aceitou inverdades, porque não deu à sua obra aquela força moral, que se encontra na obra kardeciana,
de propagar a verdade e separar-se da mentira e do erro. Por que teria falido? Porque ainda tinha, em alta dose, os resquícios da vaidade e do orgulho. Procurou ele aliar-se a Allan Kardec e trabalhar em paralelo ou em convergência de objetivos? Submeteu as mensagens de seus supostos evangelistas, apóstolos Etiquetervo ao exame da crítica sensata de outros estudiosos, que os havia em abundância, contemporaneamente à missão de Allan Kardec? Não, não o fez. Buscou o isolamento. Erigiu-se em flecha dessas catedrais góticas, que se espeta no céu, como que dizer sempre, eu. Kardec havia permitido na Sociedade Espírita de Paris a penetração dos roustinguistas. E, quando desencarnou o codificador, os partidários do Jesus, nem Deus, nem homem foram se apoderando dos postos-chave da sociedade e não tiveram vergonha de adulterar a obra do Mestre. Que prova isto? Um desespero de causa, a falência do missionário e uma obstinação, uma obsessão coletiva, que não podia deixar de ser, como de fato é, obra do anticristo. É triste confessar, mas a verdade é que se Rollsting foi um missionário, foi sobretudo um fracassado na doutrina da terceira revelação, porque deformou a doutrina de Jesus Cristo. Pretende o Sr. Gomes Braga que Rollsting tenha sido encarregado de organizar o trabalho da fé, dando confirmação às revelações anteriores. Já vimos, pelo que ficou dito acima e pelo que dissemos no artigo anterior, que a ação de Rollsting e de seus prosélitos, no campo da doutrina, por seu caráter deformante dos textos bíblicos, foi anticristã, não podendo, por isso mesmo, ser tomada como de auxílio à missão de Kardec. Basta lembrar que foi justamente o rollstinguismo que levou o fracionamento e o divisionismo aos meios espíritas franceses, comprometendo a obra social que a Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, já vinha realizando, a despeito da atenção desta estar voltada, principalmente, para os escritos doutrinários. Estudada, assim, a primeira parte da primeira tese, vejamos a segunda parte, encarregado de organizar o trabalho da fé. Kardec considerou o espiritismo sob três aspectos fundamentais: o científico, o filosófico e o religioso, mas nunca afirmou que o espiritismo fosse uma religião. Em escritos vários temos sustentado que, segundo o conceito clássico de religião, esta se acha condicionada às influências do meio social, e pode ser considerada sob dois aspectos: o de interioridade e o de exterioridade. O primeiro se desenvolve pelo estudo, pela meditação, pelo conhecimento aplicados aos superiores objetivos da vida e não é percebido por sinais externos. O segundo é a moda, é o ritual, é a liturgia, é tudo aquilo que fala aos sentidos e que, pouco a pouco, transforma as práticas religiosas num automatismo psicológico. A primeira dá compreensão e alarga os horizontes espirituais. A segunda limita a inteligência e cria o fanatismo. Como quer que seja, este último aspecto é o que prevalece em todos os cultos, em todos os tempos, dado o comodismo e o interesse dos dirigentes religiosos. Assim, o que caracteriza uma religião é, essencialmente, o seguinte: primeiro, um conjunto de dogmas, impostos à razão e transformados em artigos da fé. Segundo, um ritual mais ou menos aparatoso, a cuja origem podemos remontar e buscar a sua significação no sincretismo religioso e nos fenômenos de psiquismo coletivo, terrivelmente persistentes em todos os povos, embora variem ligeiramente as causas eficientes. Terceiro, uma hierarquia sacerdotal que dirige este segundo aspecto e guarda e amplia o primeiro. Posto que, vez por outra, se encontre na obra de Kardec o vocábulo dogma, este aí aparece mais com significado de ponto em concurso de doutrina, estabelecido à luz dos fatos e das consequências destes decorrentes, do que de ponto em concurso de fé, estabelecida, ou antes, imposta, mesmo que choque a razão e não se apoie em argumentos lógicos. Por isso mesmo Kardec sistematicamente nos diz que o Espiritismo não é uma religião. Com efeito, na obra O que é o Espiritismo, nona edição da FEB, ano de 1945, lemos a página 8. Espiritismo é,
ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as sequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Mais adiante, a página 74, reafirma: o espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa, quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não tê-la provocado. E a página 84, assim aborda a questão dos dogmas. O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, e não cuida de questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más? É simples julgar-se pelos princípios gerais que acabo de expor. E já na página seguinte, repisa. Melhor observado depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não o de uma religião, e a prova disso é que ele conta, entre seus aderentes, homens de todas as crenças, etc. E, 5 linhas adiante, ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas esta mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-la em sua verdadeira essência. Podemos exprobrá-lo por isso? Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Em perfeita concordância, lemos a página 102. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo prende-se essencialmente às ideias religiosas, desenvolve-as naqueles que não as possuem, fortifica-as nos que as têm incertas. A religião encontra, pois, um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Parece que temos o suficiente. Como é sabido que todas as religiões se arrogam a posse exclusiva da verdade e o culto do verdadeiro Deus, nenhum elemento forneceram os espíritos a Kardec para constituir o espiritismo em religião, como se vê dos trechos citados. Ele é uma ciência na sua feição prática, e como versa os problemas gerais da evolução da vida universal, conduz-nos a generalizações máximas, isto é, a uma filosofia. E porque ciência e filosofia lidam com os problemas máximos do ser humano, os de sua origem, de suas vicissitudes, assim na matéria como fora dela, e porque nos aponta o destino irrefragável do espírito, problema basilar de todas as religiões, mas insolúvel e erradamente considerado em todas elas, é que o espiritismo tem consequências religiosas, mas nunca será uma religião. Seu papel é de esclarecer o homem. É de permitir fé pela razão e nunca por imposição dogmática. Por isso, fiel ao pensamento expresso dos espíritos, não o converteu em religião nem tratou de a organizar. A fé não se sistematiza a não ser em foro íntimo e por ação pessoal. Consequentemente, desnecessário lhe era um visionário para a sinecura de organizar o trabalho da fé. Tudo quanto era essencial, neste particular, Kardec já havia apresentado em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e a Gênese, bem como em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Allan Kardec só se ocupou da obra de Holstein para combater na Revue Spirit, Revista Espírita, como dissemos no primeiro artigo,
é que não reconheceu no advogado de Bordeaux as qualidades de seu coadjutor. Ora, sabe-se que Kardec agia sempre de acordo com os espíritos missionários, de alta estirpe, que lhe davam conselhos, mensagens, ideias, sugestões, que por vezes desciam à minuciosa análise de problemas da atualidade ou traçavam os